São necessárias mordidas de lobo para avançar do caminho de um erro antigo aqueles que já têm um espírito duro e rebelde. É com essa frase que a gente vai iniciar a aula de hoje e continuando também um pouco sobre Hugo de São Vítor, né, e especificamente a sua obra Instrução aos Principiantes. Bom, quando eu digo sobre identificação de desordens, por exemplo, como está no próprio título do vídeo, eu nada mais poderia dizer que não é assim, nada mais poderia dizer se que não é um assunto que é novo original. Na verdade, a gente já conversou isso nos vídeos passados, nas aulas passadas, e é quando o movimento exterior do corpo, né, também ou sinaliza a virtude ou também sinaliza a corrupção da mente. Porque, como diz o sábio, né, ninguém, portanto, pense ser de pouca importância os movimentos torpes dos membros. Porque estes movimentos exteriores do corpo manam de uma corrupção interior da mente, né, da imaginação perversa, de pensamentos indecentes. Né? E é justamente por isso que devemos ter cuidado também com as maneiras de, por exemplo, se portar à mesa, né, que é um movimento exterior. Né, comer feito porco, comer como se nunca tivesse comido na vida, né? Comer como se tivesse atravessado um deserto com fome e sede, a modéstia, né, no que tange ao vestir, ao se portar em certos lugares, né, as etiquetas, né, em suma, né, basicamente acho que esse é o nome mais propício, as etiquetas, né, é, até porque observando o que a gente não deveria fazer e podemos também precaver o pecado futuro, para que o pecado não nos torne e não nos tome desprevenido da próxima vez, né, é com um bom exame de consciência, né, e com um bom uso do sacramento da confissão que a gente consegue verificar onde é que está o nosso erro e começar a precaver esses erros, né? Porque se confessar é bom e tem que se confessar, mas é também de suma importância que você comece a lutar com aquela doença, né? Você está confessado, mas a doença continua ali e a gente precisa saber, né? Começar a se impor contra essa doença. Né? O objetivo é que a gente nunca mais confesse aquele pecado, né? Se Deus quiser, né? Mas a gente também tem que ter essa busca constante por melhora. Um exemplo comum que eu vejo, por exemplo, no consultório é, por exemplo, o vício da luxúria, né? O da pornografia. Mas é só o vício da pornografia? Não, ao contrário, né? Mas em uma medida bem mais observadora, eu consigo ver que não existe luxúria antes também, né? Sem antes o pecado da gula. Né? Não existe luxúria sem antes também o pecado da gula. Né? Isso faz muito sentido, porque a gente está falando aqui sobre identificação de desordens e vícios, e essa vai ser a primeira parte. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Esse primeiro vídeo vai ser um pouco sobre a identificação das desordens e tudo mais, e o nosso segundo vídeo vai ser sobre a terapia dessas desordens, né? E vai tanger sobre uma virtude muito específica que é a da ordem, né? Mas, voltando aqui ao assunto, né? é, Isso faz muito sentido porque, olha só, vamos ver bem aqui, vamos destrinchar isso daqui, né? É, é comum, né, notarmos essas desordens por meio do movimento depravado do corpo, dos membros exteriores. O que significa? Por meio do pecado da luxúria, eu consigo ver tanto um apego desordenado ao prazer sensível, isto é, que tange aos cinco sentidos, ou seja, tato, né, e o paladar. O tato no que tange a pornografia e o paladar a gula. Assim, os movimentos desordenados do corpo já demonstram a corrupção da mente. Né? Olha só, os movimentos depravados do corpo demonstram a corrupção da mente. Né? É como diz o sábio, né? O homem apóstata ele expõe com indícios perdão, tá? O homem apóstata expõe com indícios exteriores a doença do seu espírito. Né? É, é por isso que a gente consegue ver com certas pessoas que têm o problema da luxúria, e é claro, né? Uma pessoa pode ser gulosa e pode ser magrinha, né? Tipo eu, pode ser magrinha, tipo eu. Né? Mas ela também pode ser uma pessoa realmente obesa. Ela pode ser uma pessoa totalmente equilibrada, às vezes, o corpo é bacana e tudo mais, mas pode ser gulosa. Ou pode ser uma pessoa
E pode ser também uma pessoa que não aparenta, né, ser obesa, mas ao se portar na mesa, come como se fosse a última refeição da vida dela. Né? Ou come muito apressado, ou come muito devagar, né? Ou se importa muito, né, com prazer na hora de comer. É que, de certa forma, é legal, não tem um problema, mas comer não é um problema. O problema é o se portar espiritualmente ao comer, né? Tem aquela galera que come e vomita pra voltar a comer, né? Ou porque não quer engordar, né? Isso aí é um comportamento perigosíssimo, tá? E que temos que ter um cuidado, um zelo muito importante, porque isso indica a gula, né? E esses movimentos do corpo, né? Eles são movimentos exteriores, né? A pessoa que come muito rápida, come feito um porco mesmo, come fazendo barulho, são movimentos exteriores que ela está indicando, né? Isso indica também a doença interior dela, indica, né, o espírito interior dessa pessoa. Interessante, né? Pois é isso daí que a gente vai destrinchar aqui hoje, tá? Bom, é muito comum você ver na luxúria uma pessoa que ela tem esse apego desordenado, né? Principalmente aos prazeres sensíveis, que tange a temperança. Nesse caso aqui, a falta dela, né? A gente vai ver no próximo vídeo que a cura para a luxúria tá muito, né, nessa virtude, né? E que a falta dessa virtude leva à intemperança, né? E a intemperança fala sobre muito, né? Sobre o apego desordenado dos prazeres sensíveis. E quando eu digo prazeres sensíveis, eu tô dizendo o quê? Só pra gente destrinchar aqui pra ficar de fácil entendimento, tá? Prazeres sensíveis nada mais são do que os prazeres dedicados aos prazeres dos cinco sentidos, tá? Ou seja, tato, paladar, tem o olfato, tem a audição, tem mais um aqui que eu não lembro qual que é aqui, ó, do cheiro, do olfato, ou é outro aí que eu não lembro, tá? Mas, principalmente, o paladar e o tato. Por que o paladar e o tato? De maneira muito simples, tá? Quando a gente come, a nossa língua, ela tem certas partes sensoriais. A nossa língua tem partes sensoriais. Pra quê? Para identificar onde é que tá a acidez daquilo que a gente come, onde é que tá a parte doce, onde é que tá a parte amarga, onde é que tá a parte salgada, né? É por isso que é comum notar, quem come bem consegue notar a língua meio que, de uma certa forma, ardendo em um lugar. Quando você come algo salgado. Nossa, eu senti a minha língua mais ativa no lado posterior esquerdo. Quando eu comia essa coisa muito salgada. Ah, não, quando eu comi algo doce, eu sentia a doçura logo na ponta da língua, né? Você consegue notar esse tipo de coisa. Por quê? Porque a língua, né, tem esses sensores, né? Esses sensores, essas sensações da língua que estão ligados ao paladar, né? Por isso que o guloso, né, a pessoa que está ligada muito ao paladar, ela tá, ela tá muito apegada ao prazer sensível do paladar. Entenderam? E a pessoa que tá ligada ao prazer, né, da pornografia, ela tá ligada ao prazer do tato. Por quê? Fala sobre prazer que vem do corpo, meio que das expressões sensoriais, né? Por exemplo, uma cócega, né? Ah, eu tenho cócega no pé. Então, assim, dá pra ver que a gente poderia, por exemplo, estimular você pelo pé. Só que também existem estímulos, né, prazerosos e erógenos, né, e que ocorrem ali na pornografia, né, ou talvez também em relações sexuais. Por isso que o prazer do tato e do paladar estão ligados, né, muito entre si, né? Tato para a pornografia e o paladar, né, para o vício da gula, né? E já falando um pouco, né, é, sobre o assunto do vídeo, né? Próximo vídeo, que é a parte 2 sobre a cura, por exemplo, desses problemas, né? A gente poderia falar sobre uma inquietação mental que essas pessoas têm, né? E essa inquietação mental, ela provém
primeiramente pelo vício da inconstância e da inquietude. É por isso que, entre todas as coisas, né, a meditação, né, é entre todas as coisas a que mais vai conseguir afastar a alma dessa barulheira das ações mundanas, né, da vida mundana. A meditação vai afastar a alma dessa barulheira do mundo, cara. Né? Por quê? Porque pela doçura da quietude que ela oferece, ela vai conseguir nos dar um antigosto do que é a vida eterna, já nessa vida. Né? E isso é essencial. Né? A gente fala do mundo que é muito barulhento, e muito barulhento até mesmo para nós mesmos. Barulhento em que sentido? Tá? Aqui vai uma coisa que eu vejo percebendo muito. Eu acordava e eu colocava música na televisão. Tá? E eu comecei a parar de fazer isso. Tá? Eu colocava uma música ambiente, bem tranquila, bem de boa, né? Nada muito pegado, muito pesado ali, né? Tipo um rock, um heavy metal, nada disso. Mas eu colocava música ambiente. Eu parei de colocar isso. O que eu fiz? Eu fiquei em silêncio. A parte da manhã é necessário o silêncio, tá? Muita gente talvez não saiba disso, tá? Mas os primeiros minutos, né, a primeira meia hora da sua manhã é como define como é que vai ser o resto do seu dia. Se você acorda com alguém te enchendo o saco e reclamando, a sua vida, né, seu dia ali, o resto dele, vai ser, cara, só estresse. Você pode notar isso. Os primeiros minutos, né, logo que você acorda, vão definir como é que vai ser o seu dia, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ter um zelo muito enorme. Tem que ter um zelo grandioso, né? É, é, pelo que a gente faz logo pela manhã. E principalmente, né? Pela meditação e pelo afastamento da barulheira do mundo. Né? É importante que a gente faça isso. E também, né? Por pessoas que fazem tudo muito apressado. Eu tenho esse costume, é um costume que eu tenho que, infelizmente, eu tenho que praticar, tá? Infelizmente não, felizmente eu vou praticar e se Deus quiser eu vou conseguir ganhar. É o de falar rápido, rezar rápido, fazer as coisas rápido, andar rápido. O homem apóstata indica com movimentos exteriores a doença do seu espírito. Andar rápido, falar rápido, né? Pensar rápido. São problemas que tangem ao quê? A ansiedade, a inconstância, tá? Então, assim, olha só, né? Tô destrinchando aqui para vocês as minhas próprias mazelas. E é isso, é assim que tem que ser. Não sou super-homem aqui não, tá? Mas olha só, o que eu tô fazendo? Hoje eu acordei pela manhã, limpei a casa, não coloquei música nenhuma, só fiquei ouvindo mesmo o barulho do mundo. O barulho do ventilador, o barulho dos pássaros, o barulho dos carros indo para, né, pessoas que estão dirigindo e se locomovendo para o trabalho. Esse tipo de coisa aí, né? E, bem, isso demonstra uma certa ansiedade, uma certa inquietude, né, da mente. Então, assim, a primeira coisa que eu quis fazer aqui, né, foi mostrar para vocês esse tipo de coisa, tá? Eu acho que muitas pessoas aqui também, caramba, eu sou assim. Pois é, eu também sou assim. Tamo junto, toca aqui e bora lá, né? Mas se a gente até tocar, por exemplo, indo mais a fundo aqui, se a gente tocar também no famigerado assunto que só existe no Twitter, que é o da modéstia, a gente pode falar também pelo semblante, né? É pelo semblante que a gente reconhece um homem. Pelo aspecto se reconhece um sábio. As vestes do corpo, o riso do dente, né? O modo de andar, né? O jeito de falar, até mesmo o pudor na hora de falar. O pudor na hora de falar. Pudor na hora de falar. Isso daí tudo revela um homem, tá? Isso tudo revela um homem. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a solução para esses problemas, que é a virtude da diligência, da disciplina ou simplesmente da ordem. Tudo bem? Então a gente se vê lá.